capítulo 9, Origens e Legados da Grécia Antiga. Então, em relação à cultura grega. Então, os gregos lançaram os principais alicerces da civilização ocidental. Então, ainda hoje, a cultura contemporânea revela uma enorme influência da Grécia nas artes, na ciência e na filosofia. Já houve até quem afirmasse que nada existe movendo o nosso mundo que não seja grego em sua origem. Então, quer dizer que todas as coisas importantes do mundo atual tem origem ou tem alguma ideia ou realização grega. E não é exagero, não. Mesmo em coisas simples, os gregos estão presentes. Por exemplo, muitos heróis, historinha em quadrinhos são inspirados na mitologia grega, o pai da medicina é grego, o pai da história é grego, a matemática veio do grego, a comédia e a tragédia vieram dos gregos, a filosofia ocidental veio dos gregos. Enfim, então estão em todas as partes. Houve uma época, porém, que a cultura grega recebeu influência do Oriente. Nós moramos no Ocidente. E teve a cultura, a troca, então, entre o Ocidente e o Oriente, se chama a cultura helenística, tá? Então, destacamos, então, em relação à medicina, um dos maiores representantes da medicina grega foi Hipócrates, que é conhecido como pai da medicina, que formulou as regras para os médicos seguirem. Primeiro, descobrir os sintomas, os sinais da doença, depois fazer o diagnóstico, identificar a doença e, por último, a terapia. A matemática também veio da Grécia, tá? Nós podemos citar, por exemplo, Tales de Mileto, que era um grego que dá nome a uma parte da matemática que é a geometria, Pitágoras, que nós temos o teorema de Pitágoras, tá? A história, Heródoto é o pai da história, tá? E nós temos, então, entre inúmeras outras influências em relação, então, à cultura grega. Então, a cultura helenística. Então, a interação cultural com o Oriente, tá? Educado por Aristóteles, Alexandre Magno, ao expandir militarmente seu império, levou a cultura grega para os povos do Oriente. Por outro lado, os povos conquistados também passaram a ter influência sobre a cultura grega. Então, com o resultado desse processo de interação entre Ocidente e Oriente, surge a cultura helenística, tá? Então, vamos ver então aqui sobre a origem do mundo grego. Então, a civilização micênica. Então, os aqueus foram os primeiros povos a se estabelecer na Península Balcânica, tá? Se instalaram na região conhecida como Peloponeso. Depois, nessa região, veio outros povos, como os jônios e eólios, que também se integraram à sociedade aqueia. Então, no Peloponeso, os aqueus ergueram diversas cidades, como podemos destacar aqui, Pilos, Argos, Tirinto e Micena, que está aqui no mapinha para vocês observarem, tá? Então, cada uma dessas cidades que a gente viu anteriormente era governada por um rei escolhido entre os grandes senhores, né? Algumas características dessas cidades eram comuns, como, por exemplo, as grandes muralhas de pedra para proteger, né? De ataques de inimigos, tá? Na área mais alta era construído, então, geralmente, o palácio, tá? Do palácio, então, o rei exercia a sua autoridade, que era uma autoridade máxima, ele era o representante, o responsável pela vida religiosa, militar e econômica do reino, e ele contava com o apoio, né, de um grupo de militares, um grupo de guerreiros, que formou a aristocracia, que é um governo que é governado por uma minoria, por poucas pessoas, que no caso era o rei, né, e esse grupo de guerreiros, tá? Aí, então, aqui, em relação aos vestígios arqueológicos, então, as cidades aqueus já não existem mais, tá? Nós só temos vestígios arqueológicos. Um desses exemplos aqui é essa máscara mortuária, né? Que foi encontrada. E ela pertenceu provavelmente a algum rei micênico, tá? E ao ser descoberta no ano 1876, ela foi erroneamente atribuída, então, a Agamenon, que é um lendário rei micênico das obras de Ilíada e Odisseia, que a gente vai trabalhar mais adiante, tá? Aí aqui, então, contato com outros povos. Então, a civilização micênica, ela foi influenciada por diversos outros povos, como, por exemplo, os egípcios,
os cretenses, tá? Tudo isso contribuiu para ampliar os conhecimentos. A invasão dos dórios. Por volta, então, do século XII a.C., a civilização micênica começou a entrar em declínio. Por que que isso aconteceu? Devido a fatores como catástrofes naturais, grande imigração e conflito interno, e assim, então, a cidade ficou fragilizada, e aí, então, foi conquistada por outro povo, também de origem europeia, que eram chamados os dórios, tá? E aí, então, mudanças aconteceram, tá? As cidades micênicas foram destruídas, os palácios saqueados, as técnicas artesanais foram abandonados, assim como quase todo o comércio e a escrita desapareceu. E aí, então, com os dórios, nós podemos destacar que inicia a prática da metalurgia do ferro, tá? Que era desconhecida pelos aqueus, que praticavam a metalurgia do bronze, tá? Então, a organização da sociedade, que nós podemos destacar que ela passou a ser estruturada em pequenas comunidades que se subdividiam em clãs, que eram chamados de genos, tá? E aqui nós temos, então, a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada e a Odisseia são duas importantes obras da literatura grega. São atribuídas a Homero, tá? Um poeta grego, cego e pobre, que teria vivido no século 9 a.C., tá? O que que era a Ilíada? A Ilíada conta a história de Aquiles, que é um guerreiro aqueu. Perto do fim da Guerra de Troia, travada entre os gregos e troianos, a guerra começou depois que Paris, filho do rei de Troia, raptou a rainha Helena, esposa de Menelau, rei da cidade grega de Esparta. Helena era considerada a mulher mais bela do mundo e o irmão de Menelau, Agamenon, rei da cidade de Micenas, organizou um exército e partiu em direção a Troia com o objetivo de resgatar Helena. Em relação à Ilíada, nós temos um filme que retrata essa história. Depois, no final, durante a aula de vocês, eu vou repassar o nome desse filme para quem quer ter um conhecimento maior, tá? E a Odisseia é a história de Ulisses, um herói grego que volta para casa depois de ter participado da Guerra de Troia, tá? Sua viagem de retorno à ilha de Ítaca dura 10 anos e durante esse período ele se envolve numa série de aventuras com diversos seres mitológicos, como sereias, ciclópides, entre outros. Na história, então, Odisseu também relembra o final da Guerra de Troia, o conflito que durou 10 anos e os gregos só conseguiram atravessar as muralhas que protegiam a cidade de Troia usando a artimanha, fazendo o cavalo oco, e aí eles acharam que esse cavalo era um presente dos deuses, colocaram para dentro das muralhas e à noite os soldados que estavam aqui dentro saíram, abriram os portões e os demais que estavam aguardando do lado de fora entraram, então, e derrotaram seus adversários, tá? Então, a poesia de Homero, então, independente, a questão da Guerra de Troia, foi, durante muito tempo, ela foi questionada, né, se existiu ou não. Independente da guerra ter ocorrido ou não, Ilíada e Odisseia são as importantes fontes de informações sobre os costumes dos antigos gregos. Então, a poesia de Homero foi tão relevante que ela marca a passagem do tempo da história, tá? Da antiguidade clássica. A primeira polis, então. Ao mesmo tempo que a vida comunitária se desintegrava, os clãs começaram a se unir com o objetivo de se fortalecer. E como forma de proteção, então, construíram as fortalezas no alto das colinas, cercando-se de muralhas de madeiras. E dessa maneira, voltaram a ser construídas cidades-estados, tá? Os gregos chamavam comumente de polis, tá? Embora a palavra tenha sentido parecido com cidade-estado, polis era diferente de cidades de outros povos por conta de sua forma de organização. Nem todos eram cidadãos na polis, tá? Geralmente só eram considerados cidadãos homens gregos, adultos e livres, tá? As mulheres estrangeiros, que eram chamados de meteco, não tinham esse direito, tá? E além disso, os direitos eram limitados. E abaixo das mulheres e dos metecos tinham os escravos, tá? Como que estava organizada a polis, então? A polis, então, ela estava organizada da seguinte forma. Era uma cidade fortificada, erguida no alto de uma colina.
A Acrópole era o centro religioso onde ficava o templo dos deuses, tá? Protetores da polis, bem como o Palácio Real. Além da Acrópole, nós temos a Ágora, que era um espaço público, uma grande praça onde aconteciam as festas religiosas, feiras comerciais. E nós temos também a Cora, tá? Que era do lado de fora das muralhas, onde viviam os agricultores e os pastores, tá? Os gregos e os deuses. Então, eles têm uma ligação muito forte com os deuses. Os gregos cultuavam diversos deuses. Segundo os mitos, eles viviam no Olimpo. Tanto é, por exemplo, que os Jogos Olímpicos, eles têm uma ligação com essa história grega, tá? Com a questão, eles tiveram início na Grécia para homenagear os deuses, tá? Que no caso, os vencedores eram coroados e era feito estátua e era colocado em edifícios públicos, tá? Os legados, então, da Grécia Antiga. O termo política, tá? Que vem da polis. Cidadania e democracia, embora a democracia deles era uma democracia meio torta. A democracia deles era mais ou menos 10% da população só que participava da democracia. Mas, enfim, foi lá que surgiu a democracia. Os Jogos Olímpicos, né? Que, como eu acabei de falar, que eram realizados em homenagem aos deuses, tá? E que continuam nos dias atuais, né? Hoje com mais modalidades, na época foram poucas modalidades, e para homenagear o deus grego, né? Hoje é o outro objetivo, né? Integração, competitividade. A mitologia grega também traz explicação mística para a origem de tudo. Enfim, essa é o legado grego para os dias atuais. A filosofia também tem sua origem, né, na Grécia, né? A palavra de origem é grega, filosofia, né, que significa filo, amizade, sofia, sabedoria, quer dizer amizade, amor pelo saber, tá? A filosofia, então, ela foi criada por pensadores gregos que buscavam, então, compreender o mundo por meio de explicações racionais e não por explicações religiosas ou mitológicas que até então eram usadas, tá? Nós temos também a questão do teatro, que eu já expliquei antes para vocês, a comédia e a tragédia, tá? Essas são a importância da Grécia na questão cultural. Vamos então para o capítulo 10, Grécia, dos períodos clássico e helenístico. Então, a civilização grega. Então, eles foram os criadores dos Jogos Olímpicos e consideravam bárbaros todos aqueles que não falassem a sua língua. Inventaram a democracia, conceberam o cidadão como um animal social e político, segundo Aristóteles. Também foram eles que criaram os fundamentos da filosofia e da ciência. Estamos falando dos gregos, um povo de maior influência na formação da civilização ocidental. Durante a maior parte da sua história, os gregos foram liderados pela cidade de Esparta e Atenas, que é o que a gente vai ver nesse capítulo, tá? Essas duas cidades tinham características bem diferentes uma da outra. Em Esparta, o objetivo era tornar o cidadão um soldado bem treinado, forte e obediente às autoridades. A disciplina era tão dura que havia sessões de chicoteamento para ver quem suportava por mais tempo a dor. Surgiu daí a expressão vida espartana, que quer dizer uma vida sem vícios, superdisciplinada e sem divertimentos. Já em Atenas, o clima era mais tranquilo. Foi nessa cidade que surgiu a democracia, se bem que era uma democracia, como eu falei antes, meio torta, pois só 10% da população tinha direitos políticos e participava do governo da cidade. Então, sobre os Jogos Olímpicos, que a gente falou um pouquinho no capítulo anterior. Então, de 4 em 4 anos, os gregos das mais diversas cidades e estados se reuniam na cidade de Olímpia para realizar várias competições esportivas. Os Jogos Olímpicos eram realizados em honra a Zeus, um dos mais importantes deuses gregos. Incluíam prova de diversas modalidades esportivas, corridas, saltos, arremessos, lutas corporais.
Os gregos atribuíam tamanha importância aos Jogos Olímpicos que chegavam a interromper guerras entre cidades, que era uma trégua sagrada para não prejudicar a realização dos Jogos. Todos os atletas que participavam da competição eram considerados invioláveis como pessoas. O prêmio para o vencedor era uma simples coroa feita com ramos de oliveira. Embora sem valor material, esse prêmio também tinha grande significado para cada atleta e para a sua cidade, pois representava a suprema glória para a alma grega. Então, além disso, se fazia uma estátua desse vencedor e se colocava em espaços públicos. Então, era uma pessoa muito importante para sua comunidade, tá? As cidades recebiam os atletas vitoriosos com grandes festas, construindo estátuas em homenagem aos vencedores. A atual Olimpíada também é realizada de 4 em 4 anos, então como iniciou lá na Grécia, tá? Reunindo atletas dos mais diversos países do mundo, procurando preservar o ideal grego de unir os mais diversos povos através da prática sadia e esportiva, tá? Então, essa é a contribuição em relação aos Jogos Olímpicos. Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre Esparta e Atenas, tá? Então, Esparta e Atenas foram, durante um longo período, as duas polis, as cidades mais influentes da Grécia Antiga. E elas tinham características diferentes, como eu já falei na abertura do capítulo, tá? Esparta foi a maior potência militar do mundo helênico por muito tempo, sendo conhecida pela bravura de seus guerreiros. Então, esse episódio militar também influenciava o sistema político, que era formado por uma oligarquia, ou seja, um grupo de poucas pessoas que administravam, tá? E Atenas, então, como eu falei anteriormente, o berço da democracia. Então, nos aprofundarmos um pouquinho mais sobre Esparta. Então, Esparta foi fundada pelos Dórios por volta do século 9 a.C., ficava no Peloponeso, que era uma península montanhosa. A cidade, então, ela teve origem de 4 aldeias vizinhas, tá? E no século seguinte, então, os espartanos já haviam expandido seus domínios e controlado 1/3 todo o Peloponeso. Quando, então, os Dórios conquistaram essa região, eles tomaram as terras que as dividiram em lotes, distribuindo entre si. Então, muitos dos dominados preferiram fugir para fora dos Balcãs e os que permaneceram foram dominados. Como é que era a vida social e política, tá? Os Dórios, eles tinham a hierarquia social, uma pirâmide social, que era composta por os esparciatas, tá? Os ilotas e os periecos, tá? Os esparciatas era a elite da sociedade, tá? Que eram os 10% que participavam na democracia, tá? Que detinham os privilégios. E os esparciatas, então, com mais de 30 anos, podiam participar da vida política de Esparta, tá? Era proibido, então, aos esparciatas realizar qualquer tipo de trabalho manual. Então, eles viviam de renda das suas terras, tá? E as mulheres, os esparciatas, tinham mais direito que as de muitas outras sociedades antigas. Como os homens estavam constantemente na atividade militar, então a mulher participava, tá? E decidia em relação às questões de controle, as questões de decisões em relação à vida familiar, tá? Além disso, as mulheres, é bem importante isso aqui, tá? Para os espartanos, a mulher, ela tinha um papel fundamental na sociedade, que era gerar muitos filhos com aptidão de guerra. Então, por isso a mulher tinha uma preparação física para ter filhos saudáveis. Caso as crianças que nascessem e que tivessem alguma anomalia, um grupo de anciãos, um grupo de pessoas que se reunia, eles verificavam essa criança, examinavam essa criança. Se eles achassem que essa criança não era saudável, não ia ser uma pessoa forte, eles jogavam essa criança fora, tá? Quem trabalhava, então, na terra dos esparciatas eram os ilotas, que eram os servos que pertenciam ao Estado, que eram pessoas que haviam resistido aos dórios e
haviam sido dominadas pelos dórios, tá? Então, essas pessoas que então foram conquistadas pelos dórios, elas perderam as terras, os direitos legais e foram obrigadas então a trabalhar nas terras que passaram a pertencer para Esparta, tá? E eles eram considerados como um bem do Estado e era a força de trabalho. E por fim nós temos os periecos, que é aqueles que não tinham resistido às invasões dórias, que eram livres, mas proibidos de participar da vida política, tá? Obrigados a se alistar no exército e viviam na periferia de Esparta, tá? E dedicavam-se principalmente à manufatura e ao comércio, tá? Que essas atividades também eram proibidas para os esparciatos. Os esparciatos só viviam, então, de lucros advindo do trabalho das demais classes sociais. A organização política, então, a Esparta era governada por 2 reis vitalícios e hereditários, que é a diarquia, que os reis eram conhecidos como diarcos. Além de administrar, então, a cidade, a polis cuidava da vida religiosa e da vida militar da cidade. Eles dividiam o poder junto com o representante de outros órgãos, que era a Geruse, o Eforado e a Ápila, tá? A Geruse, então, por muito tempo foi a instituição política mais importante, tá? Que era formada por 28 esparciatas, com mais de 60 anos, que eram as pessoas mais velhas, para propor leis e julgar os crimes. O Eforato, então, era composto por 5 magistrados, tá? Que inicialmente a atuação deles era bem tranquila, era modesta. Porém, com o passar do tempo, eles começaram a fiscalizar as ações do rei, dos membros da Geruse e da Ápila, tá? Além de cuidar do sistema educacional da polis. E a Ápila, então, era formada por esparciatos com mais de 30 anos, tá? E eles elaboravam leis, tá? Mas essas leis só entravam em vigor depois de serem aprovadas pela Geruse, tá? O poder deles, então, era bem restrito. A educação militar. Então, Esparta tem uma característica bem diferenciada, tá? Os meninos, eles ficavam com os pais até os 7 anos. Dos 7 aos 12 anos, eles eram entregues para um grupo de pessoas que ia treinar. Então, eles eram levados para áreas severas, para matas, onde eles tinham que aprender a sobreviver, tá? E aí, então, eles se dedicavam aos esportes, aprendiam trabalhar força, disciplina, bravura. Esse treinamento, a partir dos 18 anos, era mais rigoroso ainda. Eles tinham que andar descalço, nus, para eles aprender, para eles conseguir sobreviver ao frio, tá? Para ficar com a pele mais grossa e aprender a dominar a dor, eles eram chicoteados até sangrar, tá? Passado essa etapa, então, dos 20 aos 30 anos, eles permaneciam no quartel. Depois dos 30 anos, eles eram dispensados, podiam formar família, mas até os 60 anos, eles poderiam ser convocados caso precisasse, tá? Atenas, então. Então, Atenas era formada por a sociedade era formada por 3 grupos: cidadãos, que eram homens livres, tá? Que era representava a menor parte da população, tá? Esse grupo, então, desfrutava de direitos civis, políticos e religiosos da polis, eram considerados cidadãos eupátridas, membros das antigas famílias aristocráticas e proprietárias de terras mais férteis. Além dos cidadãos, tínhamos os metecos e os escravizados. Os metecos eram o grupo dos ex-escravizados que haviam conquistado a liberdade, tá? E também estrangeiros que viviam em Atenas, tá? Quem que eram os estrangeiros para os Atenas? Eram todas as pessoas que não pertenciam à polis, tá? Assim, um grego nascido em Esparta, por exemplo, era considerado um estrangeiro para Atenas. Ele não tinha nascido em Atenas, tá? E eles não podiam, então, os metecos não podiam ser dono de terra, porque eles não tinham direitos civis e políticos, tá? E os escravizados, que era a camada mais baixa da população. Como é que era a política em Atenas, então? Atenas, então, ela é citada, eu falei anteriormente, porque é ali que nasceu a democracia, né? Um processo de formação desse regime foi lento, resultou em diversas transformações políticas,
E aí foi sendo aperfeiçoado ao longo do tempo. Então, no século IX a.C., quando foi fundada, Atenas tinha um outro regime político, a monarquia. Havia um rei que era chamado de Basileu, que governava com a ajuda de um conselho de aristocratas. E os atenienses conviveram com a monarquia até cerca de 200 anos. E aí, pouco a pouco, começa a mudança. A monarquia chega ao fim e os eupátridas, então, implantam um governo oligárquico. Como é que funcionava esse governo, então? Uma vez no poder, os eupátridas, então, tomaram as terras dos pequenos proprietários que deviam dinheiro, que não tinham como saldar a dívida. Então, muitos desses pequenos proprietários se transformaram em escravos. E aí, então, com tudo isso, teve uma forte tensão social, tá? A concentração de terra nas mãos de um reduzido número de eupátridas e o aumento de pessoas escravas, então teve essa tensão social. Aí então surgiram os tiranos, que eram governantes que exerciam o poder por meio da força, que a gente conhece comum o termo hoje tirania, tirano, uma pessoa rígida, uma pessoa que é muito dura, né? Exerce o poder por meio da força. E os legisladores, que eram líderes políticos que modificavam as leis, tá? E aí, então, reformas mais profundas nesse sistema foram feitas por Clístenes, tá? Lembrem bem desse nome, tá? Que assumiu o governo de Atenas em 510 a.C. e dividiu a cidade em regiões próximas, as demos. Por quê? Foram criadas cerca de 100 demos, algumas na zona litorânea e outras na área urbana e outras na área rural, para ser mais fácil de administrar. Então, Clístenes criou 10 tribos, cada tribo passou a ser dividida em 3 partes, uma por moradores, tá? Dos demos do litoral, outra por moradores do demos no interior e outra parte pelos moradores dos demos urbanos. Então, as tribos passaram a ser compostas por proprietários rurais, como também por artesãos, comerciantes, agricultores, marinheiros, tá? E essa organização política enfraqueceu e o poder enfraqueceu, desse modo, o poder da aristocracia, tá? Pois os representantes, então, de diferentes grupos sociais podiam elaborar as leis na polis. E assim, então, nasceu o novo regime do governo, que era a democracia. Então, Clístenes está bem ligado, está bem relacionado à origem da democracia, tá? Então, é isso que nós temos sobre o capítulo 10. Riessas! Olá, pessoas! Estamos juntos aqui para falar de duas importantes cidades-estados da Grécia Antiga, Esparta e Atenas. Esparta se formou a partir da unificação de um povo guerreiro, né, o povo aqueu. Os espartanos têm uma divisão social muito ligada à sua militarização. No auge dessa pirâmide social, né, a elite dessa sociedade são os espartanos, que são os guerreiros. Logo abaixo, a gente tem os periecos, aqueles que vivem fora da ideia de serem guerreiros. Então, na sociedade espartana, se você não era guerreiro, você poderia exercer qualquer outra função social. Açougueiro, comerciante, agricultor, apesar de que o foco da sociedade era formar essa elite militar. Um outro grupo que tem dentro da sociedade dos gregos, no caso da sociedade espartana, é o ilota. O ilota, ele é uma espécie de escravo que não participa da sociedade em si. Ele era muito mais utilizado para o treinamento dos soldados de Esparta. A política de Esparta é formada por dois reis, uma diarquia. Um rei liga-se às questões religiosas, muito mais preocupado com o que a religião podia dizer para o povo no seu comportamento cotidiano, e o outro rei era ligado à militarização. Ou seja, ligado ao exército, à formação desses soldados, né, que era o auge da sociedade espartana, e também à proteção dessa cidade-estado. Uma característica dessa política também é a formação da gerúsia, que é um conselho de anciões. Quando se atingiam a idade acima dos 60 anos, essa sociedade, esses
esses idosos se tornavam políticos dentro desse grupo que é a gerúsia, uma administração de anciões, um conselho que ajudava os reis na sua administração, pela experiência que eles possuíam, né, que eles tinham de tempo de vida. E aí você deve entender que a coisa mais importante na trajetória da vida da pessoa na sociedade espartana era a sua militarização, era formar soldados. Só para você entender, quando nascia um bebezinho, esses idosos que eu acabei de citar para você, eles examinavam essa criança. Se ela não viesse perfeitinha, se ela viesse com alguma doença, eles jogavam essa criança fora. Imagine, eliminar, né, essa criança porque ela não daria, supostamente, um forte soldado. Depois, ela, caso sobrevivesse, né, caso ela fosse considerada por esses anciões perfeita, ela receberia uma educação em casa, geralmente pela mãe, até os 7 anos de idade. E aí você, com 7 anos, é arrancado de sua casa. Porque você iria receber um treinamento militar dos 7 até os 18, aprendendo a amar Esparta, lutando e sofrendo até castigos físicos para se tornar um homem rígido, forte para a luta. Aos 18 anos você entraria no exército e lutaria até os 60. E a partir dos 30 anos de idade você poderia se casar, né, e ter os seus filhos, fazer aí novos cidadãos espartanos. E aos 60, caso sobrevivesse das guerras, você entraria na gerúsia que a gente comentou. Professor, mas essa situação é só para os rapazes? E as meninas como ficam? As meninas também eram instigadas, chamadas para lutar, para aprender a ter um condicionamento físico e partir para a luta. Porém, elas não participavam do exército, elas cuidavam da casa, mas tinham uma certa liberdade de participar de jogos públicos, né, e participar das lutas como eu citei. Então a grande característica dessa sociedade espartana é formar o hoplita, que é esse guerreiro, esse soldado que ajudou bastante nas guerras do qual a Grécia participou. Já uma outra importante cidade é a cidade de Atenas. Essa cidade, ela se desenvolve muito mais em torno das questões políticas e não tão militares. Tanto que os atenienses desenvolvem o conceito de democracia, da participação do povo no poder. Só que tem um pequeno detalhe, esse povo, para a época, é uma elite. Por isso que a sociedade ateniense é dividida em eupátridas, que seriam esses cidadãos, esses que têm o direito político de decidir sobre a vida das pessoas, né, sobre o que vai ser feito na cidade. Embaixo deles nós temos os metecos, que seriam pessoas assim, não cidadãos, na verdade são estrangeiros que vêm viver em Atenas e por não serem cidadãos de Atenas, eles não podem participar da vida política. E depois temos a figura dos escravos, que vão inclusive ajudar a desenvolver a economia de Atenas e com essa produção, né, esse crescimento que Atenas vai ter, os homens vão poder participar de forma mais, como eu posso dizer assim, de forma mais dedicada aos debates políticos, muito menos às questões militares do que na sociedade de Esparta. Os atenienses desenvolvem uma vida voltada à política. Tanto que nós vamos ter alguns importantes personagens dessa transição de formas de governo que Atenas teve. Atenas já foi monarquia, Atenas já foi uma tirania, quando assumiam pessoas que queriam governar derrubando outras, até se tornar uma democracia, quando finalmente a população vai ter acesso ao poder. Né? Os demos são locais onde o povo vivia e esses representantes desses demos vão assumir o governo, vão assumir o debate público em Atenas. Esse processo passa por alguns legisladores. Legisladores, professor? Legislativo, pessoal, é quem faz as leis, tá? E desses que escreveram as leis que possibilitaram o povo no poder, nós vamos ter Drácon, Solon, Clístenes. E aí você pode pesquisar melhor e entender que eles é que possibilitaram, com a escrita das leis, o povo, né, esse demos, passar a administrar a cidade. A grande relevância de você entender é que essa democracia antiga ela não é igual à nossa atual. Ela era para os homens que tivessem nascidos em Atenas, pais, que os seus pais fossem atenienses, ou seja, eles tinham que ser filhos de atenienses, tá certo? Excluindo, olha só que interessante, uma democracia que exclui, mas isso é na Grécia Antiga, tá? Essa turma aqui é o povo, homem de Atenas, filho de ateniense. Já quem está excluído são as mulheres, crianças, estrangeiros e escravos. É porque naquela época havia uma percepção de que somente os cidadãos, só essa elite é que podia administrar a política local. Essas duas cidades vão representar o auge do povo grego,
mas elas vão acabar entrando numa decadência depois de uma série de conflitos que os gregos vão participar. Primeira delas, as guerras médicas. É a guerra do povo contra o povo medo, que é o povo persa. Nesse conflito, os gregos até saem vitoriosos. Um pequeno grupo de soldados gregos até conseguem vencer o imenso exército persa. Só que o resultado da vitória das guerras médicas é o conflito entre as cidades e Estado. O que vai acabar acontecendo é que a cidade de Atenas, ela, no fim das guerras médicas, acaba liderando o exército grego. E aí você para pensar, Atenas lidera o exército grego, mas quem é que é mais militarizado entre Atenas e Esparta? Exatamente, os espartanos, e eles vão querer a liderança desse exército, por isso eles vão se enfrentar. Atenas vai formar a Liga do Peloponeso e a Esparta vai criar a Liga Espartana, e eles vão se enfrentar na Guerra do Peloponeso. O confronto entre a Liga de Atenas e a Liga de Esparta vai gerar a decadência da Grécia, porque se antes elas estavam unidas e geraram o auge da civilização grega, brigando entre si, eles vão enfraquecer. E esse enfraquecimento vai abrir espaço para um outro rei, lá do norte da Grécia, tomar o território. Estamos falando de Filipe II e seu filho Alexandre, que entrará na história como Alexandre o Grande. O Alexandre, ele é rei da Macedônia, né, filho de Filipe II, que já tinha uma relação com os gregos. Que relação era essa? Eles aprenderam a lutar igual aos espartanos e o próprio Alexandre foi educado por Aristóteles, um dos importantes filósofos da Grécia Antiga. Então ele tinha muito conhecimento da cultura grega. E como ele era forte militarmente e as cidades estavam enfraquecidas pela Guerra do Peloponeso, o Alexandre invadiu, interessado, apaixonado pela cultura grega, ele queria ser grego, ele queria esse território para ele. E então ele domina a cultura grega e, não satisfeito, também vai em busca de dominar o Oriente. O Alexandre ele consegue dominar da Grécia até a Índia, unificando todos esses povos. E essa unificação faz ele criar uma nova cultura, a cultura helenística. Você lembra que os gregos se chamavam de helenos? Por isso eles vão se chamar, né, helenísticos, ou seja, o Alexandre vai juntar a cultura grega, racional, filosófica, Sócrates, Platão e Aristóteles, com o mundo oriental, o mundo cheio de magias, de energias e de vários deuses. A união dessa cultura formará, né, essa nova cultura que é a cultura helenística, dizemos assim, descaracterizando o povo grego. Então, com a conquista do Alexandre o Grande, a gente tem o fim, né, dessa Grécia Antiga, até ela ser depois liberta, e aí, né, vai seguir uma história mais autônoma, já diferente daqueles deuses que a gente conhece. Essa civilização grega tem um forte impacto na formação da cultura do mundo ocidental, e esse impacto ele acaba determinando como se comportarão várias das civilizações, não só dentro da Europa, mas também no Oriente, devido à influência do helenismo. E assim a gente encerra o estudo de uma das mais importantes civilizações da Antiguidade. Essa civilização grega que vai influenciar o comportamento e a história de diversos povos do mundo ocidental. Continue com a gente, clicando e entendendo um pouco mais sobre as histórias dos povos da humanidade.